E aí, pessoal, continuando nossos estudos aqui de Direito Penal e Processual Penal, vamos examinar a prova para defensor público do Distrito Federal, realizada em 2019 pela SESC. Nós já analisamos as questões de processo penal, vamos começar a analisar as questões de direito penal agora, certo? Vamos lá. Certo ou errado naquele estilo da SESC, né? O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Certo, efetivamente depende que a cisão entre a competência administrativa para apurar a falta disciplinar da competência penal para analisar a inexistência do crime. Nesse sentido, nós temos a súmula 526 do STJ, que diz que prescinde do trânsito julgado, a fixação, o reconhecimento da falta grave. Temos no STF, que recentemente julgou, em regime de repercussão geral, no tema 7758, a desnecessidade dessa sentença transitada julgada que reconheça a existência do crime doloso necessário para o reconhecimento da falta grave, uma vez que para o reconhecimento da falta grave já é necessário o respeito contraditório e ampla defesa, o que é feito de regra pelo PAD, pelo Procedimento Administrativo Disciplinar. Tá certo? Só que o próprio STF, já no tema 941, também em repercussão geral, ele entendeu que não seria imprescindível o PAD, desde que tenha uma audiência de justificação perante o juízo da execução criminal, com a presença do Ministério Público, com a presença do defensor, e que nessa audiência seja ofertada ao apenado a ampla defesa e o contraditório contra a imputação daquela falta grave, ela torna essa audiência de justificação, ela torna desnecessária a realização do PAD, porque nela já está sendo observada a ampla defesa e o contraditório, tema 941, certo? Então a questão é certa, correta, ele depende do trânsito julgado da sentença penal condenatória. É claro que se eu tivesse a sentença penal condenatória, ela torna desnecessário o PAD, porque eu já tenho certeza da realização do fato e da falta grave, certo? Nova questão. O porte de armas sem autorização e desacordo com determinação legal e regulamentar, ainda que a arma esteja desmuniciada ou comprovadamente inapta a realizar disparos, configura de delito de porte ilegal de arma de fogo. O entendimento dos tribunais que é o delito de porte de arma é um crime de perigo abstrato. É de um crime de perigo abstrato, isso é, se retira da própria realização do tipo penal o risco ao bem jurídico tutelado. Não é um crime de perigo concreto, que eu tenho que provar a existência real de perigo naquele caso concreto. Não, eu tenho uma presunção abstrata que do porte da arma já gera uma ofensa à paz social, à ordem pública, seria um crime de perigo abstrato, certo? Então, há entendimento que mesmo a arma estando desmuniciada, isso é, não esteja apta naquele momento para realizar disparos, há entendimento que há sim a realização do delito, porque ele é de perigo abstrato. Inclusive, a própria existência, tanto é que a lei, o Estatuto de Desarmamento, ele criminaliza a conduta de possuir somente a munição, certo? Então, o fato da arma estar desmuniciada, efetivamente, ela não afasta o delito. Só que a afirmativa é errada. Porque, se a arma é comprovadamente inapta a realizar disparos, aí eu tenho um afastamento do perigo. Uma vez que a arma não é apta a realizar disparos a qualquer momento. Vocês reparam que a arma desmuniciada, ela gera o risco, por quê? Porque é possível que ela seja municiada. É possível que ela venha a realizar disparo. Mas aquela arma que está comprovadamente inapta, ela não vai realizar disparo. Então, ela não, pelo princípio da ofensividade, ela não gera ofensa, não gera perigo de lesão ao bem jurídico tutelado aí pelo direito penal. Então, nós temos aí a jurisprudência em tese número 108 lá do STJ, que diz que demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico em calamidade pública, tratando de crime impossível.
pela ineficácia absoluta do meio. Lá no artigo 17 do Código Penal, lembra? Ineficácia absoluta do meio, propriedade absoluta do objeto. O crime é impossível, que a arma é inépita. Agora, repare que não é obrigatório para a configuração do delito de porte de arma que a arma seja periciada. Se o indivíduo jogou a arma fora ao ser interpelado pela autoridade policial, não se assume daí que aquela arma era inepta para realizar os disparos. Não. Agora, se a arma for apreendida e for periciada e for constatada a inaptidão, aí sim afasta a tipicidade da conduta. Logo, a questão está errada. Tá? Nova questão. Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no exercício da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previsto no Pacto São José da Costa Rica. Certo. Certo. Essa questão ela foi objeto de grande discussão no STJ nos últimos anos. Porque nós temos lá no Pacto de São José da Costa Rica, lá na Convenção de Direitos Humanos, eu tenho lá no artigo 13, item 1, dizendo que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de procurar, receber, dividir informações, ideias. E há precedentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também da Corte Interamericana de Direitos Humanos de que essa previsão legal ela afasta a possibilidade do crime de desacato, tá certo? Desacato à autoridade pública seria mera manifestação do pensamento. E esse crime é previsto lá no artigo 331 do Código Penal. Então, o STJ, por julgados da quinta turma, ele decidiu que o crime de desacato não mais subsistiria em nosso ordenamento jurídico, realizando o controle de convencionalidade lá com o Pacto São José das Costa Rica, com esse artigo 13, porque ele é incorporado, como já entendeu o STF, como norma supralegal. A gente sabe que lá, com a alteração do parágrafo 5º, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, as normas estaduais penais que tratam como direito humano, eles podem ser internalizados com um quórum qualificado de emenda constitucional. Se isso acontecer, elas vão ter natureza de força de Constituição. Porém, se for pelo quórum comum, elas vão ter natureza supralegal, conforme já entendeu o STF, abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Isso acontece também com as leis de tratado de direitos humanos anteriores à emenda constitucional de 2004, que alterou lá esse parágrafo 3º do artigo 5º. Então, o Pacto São José da Costa Rica, que foi internalizado antes dessa emenda, ela tem natureza supralegal. Então, o STJ, com a quinta turma, ela fazia esse controle da convencionalidade, dizendo que o delito de desacato do artigo 331 do Código Penal, ele não mais subsiste, por ser incompatível lá com o artigo 13 do Pacto de São José das Costa Rica. Ele já coloca que o crime de São José da desacato está na contramão do humanismo, que ressalta a preponderância do Estado sobre o indivíduo. Realizou o controle, aqui está errado, controle de convencionalidade. Só que veio a sexta turma do STJ e entendeu que não há esse descompasso, certo? E houve essa divergência até que a terceira sessão do STJ, que é a sessão responsável por uniformizar a jurisprudência do STJ em matéria criminal, ela afastou a incompatibilidade pelo HC 379-269, dizendo que não há qualquer descompasso, uma vez que, no caso, o direito à liberdade de expressão não é absoluto. E que, nesse caso de desacato, a justificativa, inclusive, que se encontra na própria Pacto São José da Costa Rica, a restringir esse direito. Então, a questão está certa. Mais uma. Pedro, réu primário, valendo da confiança que ele depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial que trabalhava. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o privilégio. Essa questão está errada. Por que ela está errada? O que é o furto privilegiado? O furto privilegiado está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, que diz que se o criminoso é primário, se o agente é primário, se é de pequeno valor a coisa subtraída,
Pequeno valor se entende jurisprudência que é até um salário mínimo. Estando presente essas duas situações, agente primário, sendo a coisa de pequeno valor, ressalto que não é coisa de valor insignificante, que é diferente, é de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena reclusão por detenção, diminuir de 1/3 a 2/3, ou aplicar até multa substitutiva. Já entendeu o STJ que é possível a combinação do furto privilegiado com o furto qualificado, formando o furto híbrido, o furto qualificado privilegiado, desde que a qualificadora seja condição objetiva e não subjetiva. E no caso a questão é errada e não pode ter o abuso de confiança juntamente com o privilegiado, porque o abuso de confiança é a única qualificadora subjetiva. Todas as outras são objetivas e permitem a junção com a figura privilegiada. Porém, o abuso de confiança, por ser subjetiva, ela não permite. Destruição, rompimento de obstáculos, subtração da coisa. Objetiva permite. Mediante fraude, escalada de estrela, também. Emprego de chave falsa, também. Concurso de 2 mais pessoas, também. Só que o abuso de confiança, não. Por ser subjetivo. Nesse sentido, nós temos súmula 511 do STJ. Vê como é que o examinador ele gosta de trabalhar com súmula. Importantíssimo estudo da súmula. Dizendo que é possível o reconhecimento do privilégio nos casos do crime furto qualificado. Se estiver prevista a primeira idade do agente, pequeno valor, e a qualificadora for de ordem objetiva. Isso afasta o abuso de confiança. Dava mais uma? Áudio. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor consiste na proibição de aproximação da vítima constitui causa de aumento de pena no delito de femicídio. Certo. Realmente a previsão no Código Penal que o feminicídio cometido juntamente com a proibição, quando há determinação de não aproximação da vítima, quando há essa medida protetiva, é uma circunstância que agrava, que aumenta a pena do feminicídio. Está previsto lá no parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal. Entre outras, em descumprimento das medidas protetivas de urgência prevista lá nesses 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, a questão é certa. Vamos continuar depois no vídeo, para não ficar muito longo, o exame das outras questões. Agradeço aí quem assistiu até o final. Se essa informação foi relevante para você, peço o seu apoio ao meu trabalho, dando um cliquezinho lá no like, clicando na inscrição, me incentivando. Eu te ajudo a clicar na resposta certa e você me ajuda no meu trabalho clicando aí no botão do like. Valeu? Abraço.